Ser bem-vindo, Pastor Bavison. Hoje nós vamos encerrar o quarto evangelho, o evangelho de João, tá? Vamos falar hoje sobre a escatologia. A primeira parte já desse capítulo, ele traz algumas informações que é bem cara de prova, de concurso. Isso antes da VUNESP. A VUNESP não gosta muito desse tipo de questões, não. Mas se caísse, você estaria no rol ali das questões difíceis. Se tiver tempo, vale a pena anotar aí a página, posso até passar para vocês, ou anotar o que eu vou dizer, porque é cara de questão. Está ali na página 432 e 433. Por quê? Porque ele vai trazer qual é a visão de arrebatamento, da escatologia, conforme os grandes teólogos da história. Então ele começa já com R.W. Charles. O que é que ele fala? Ele fala que João considera a vida da ressurreição como algo que sucede imediatamente à morte. Mas a consumação perfeita dessa vida não pode ser alcançada até a consumação final de todas as coisas, quando o mundo presente já terá passado. Então nós temos que pegar a ideia principal, né? Ou seja, conforme Charles, essa escatologia, essa ressurreição, se deu logo após a morte de Cristo, mas só vai se realizar no final de todas as coisas, ali no final dos tempos, quando vier a nova terra, nova Jerusalém. Já C.H. Dodge, um dos maiores comentaristas do Novo Testamento, né? Ele fala que no pensamento joanino, tudo quanto a igreja esperou com relação à segunda vinda de Cristo, já lhe foi concedido por intermédio de sua experiência presente com Cristo, por meio do Espírito Santo. Dessa forma, o quarto evangelho de João, que na cronologia é mais distante de Jesus, em seu significado central, é o que se encontra mais próximo dele. Então, conforme Dodge, qual dos evangelhos mais se aproxima, apesar de ter sido escrito mais longe de Jesus, ou seja, foi o último evangelho a ser escrito, qual dos evangelhos se encontra mais próximo daquilo que Jesus quis dizer? Conforme Dodge, é o evangelho de João. E qual a ideia que ele tem? Ele tem a ideia que é o seguinte, que o reino de Deus se realizou na pessoa de Cristo, quando ele estava lá. Aí nós temos Rudolf Bultmann, que se eu fosse surgir dois nomes para cair, seria Dodge, que é um dos maiores, né, D-O-D-D, Dodge, que é um dos maiores comentaristas do Novo Testamento, e Rudolf Bultmann, né, pela sua teologia da demitologia do Novo Testamento, né, do Jesus histórico. Então, as ideias mitológicas de João a respeito de um ser divino pré-existente que se tornou encarnado na história não são apresentadas dentro de um esquema literal sério. João transmudou a dualidade e escatologia em um dualismo de decisão. Então, conforme Bultmann, ele fala que João ele criou uma mitologia nesse logos pré-existente, né? Que isso não pode ser levado a sério, de maneira literal. Pronto, resumindo, seria isso. Aí nós temos aqui J.T. Robson, que ele defende o ponto de vista de que a escatologia não apocalíptica de João está mais próxima do ensino de Jesus do que dos sinópticos. Então ele concorda com Dodge, resumindo. Essa vinda não é um segundo evento escatológico, e sim a consumação da fruição daquilo que se cumpriu efetivamente na vinda de Jesus no Paracleto. Ou seja, é bem parecido com o de Dodge. Então dificilmente ele vai colocar uma pergunta ali, um comando da questão e vai vir esses dois nomes, porque é muito próximo. Ele fala que o Evangelho de João é o que mais se aproxima das palavras de Jesus, e que a segunda vinda de Cristo, na verdade, não é um segundo evento, é a fruição do primeiro. Ou seja, Jesus já veio e ali ele já iniciou ali o seu reino, a sua escatologia, né? Aí, isso aqui, senhores, quem tem um livro, abre na página e leia, entendeu? Quem tiver tempo ainda. Quem não tem um livro, volta o que eu estou falando, ouve mais de uma vez ou anota, entendeu?
pergunta parecida com pergunta de prova, mas estaria elencada naquelas perguntas difíceis, né? A gente conseguir relacionar. Esses três que eu falei, o livro, ele dá uma ênfase maior. Tem aqui escritores que é quase uma página e meia explicando isso que eu resumi em poucas palavras. Esses três últimos que eu vou falar agora, ele dá pouca importância. Só vocês terem uma noção, não sei se vai dar para ver, mas os três últimos dá só isso aqui, ó. Então tem um aqui como Barth, não sei se é esse o nome, se pronuncia, 3 linhas ali. Então provavelmente ele não tem um significado maior, são 3 teóricos que eu particularmente não conheço, né? Então tem o W.F. Howard ou Wolfhard, né? Que ele fala que a revelação velada da glória de Deus no Jesus histórico requer um cumprimento futuro e real. Então qual é a ideia central que você tem que ter para ele? Wolfhard, né? Ele que dizia que não, vai haver um evento futuro e esse evento é real. Não é, como fala o Rudolf Bultmann, não é mitológico, não é simbólico. Já C.K. Barrett, ele fala que a presença de ambos os elementos, o místico e o escatológico, então ele reconhece que existe um elemento místico, mas ele fala que também existe um evento escatológico que vai se cumprir, né? E da qual João difere dos sinópticos em sua ênfase da escatologia realizada, ou seja, já se iniciou, em lugar da escatologia futurística, né? Lembrando que a teologia ou a escatologia realizada é aquela que iniciou, mas não terminou ainda. A futurística é que tudo ainda vai acontecer, e a preterida, né, é que tudo já aconteceu. Então a escatologia realizada, ele diz que existe uma escatologia realizada em lugar de uma futurística, em virtude de estar interessado no futuro do indivíduo e não no futuro do povo de Deus como um todo. A única escatologia realizada no quarto evangélico se encontra na esfera individual, e tal tipo de escatologia realizada, longe de substituir uma escatologia futurística, precisa ser somente uma correlação. Então ele fala que ele aceita a escatologia realizada, mas ele não descarta a futurística. Ele diz que existe uma correlação entre elas, né? Ou seja, a maioria das coisas ainda não se realizou, ainda não se iniciou, vai ser só no futuro mesmo. Aí por fim, né, nós temos e acabamos nesse aqui, do Barth. Aí ele vai falar agora sobre a estrutura escatológica de João, do Evangelho de João. Se os sinópticos reconheciam o dualismo vertical, isso aqui já falou várias vezes, né? Até parece que está pedindo para cair na prova. Quase todos os capítulos ele fala isso. João, ele dá ênfase em quê? Na sua escatologia ou na sua visão horizontal, né? Ele não dá ênfase na vertical. A vida de Jesus para João. A vida de Jesus para João, as palavras de Jesus a respeito da sua vinda no Paracleto e sua vinda escatológica refletem a tensão entre a escatologia realizada e a futurística. Aquilo que o Barrett falou, né? Eu não coloquei aqui o terceiro, né, na minha anotação, que era Muller, mas que está no livro, né, na página 435, que ele fala que João difere do sinóptico em sua ênfase escatológica realizada mesmo. Ele fala que existe esse dualismo, né, realmente ali entre a escatologia futurística realizada, que fica difícil de conciliar. E é aquilo que o próprio escritor aqui de Lade fala agora, que eu acabei de dizer, né, sobre a vinda de Cristo, né? Existe essa tensão entre a escatologia realizada e a futurística. E o que é a ressurreição para João? A ressurreição para João, o ensino da ressurreição no quarto evangelho, envolve tanto um evento futuro, objetivo e escatológico, como uma realidade espiritual presente. É o já e o ainda não, né? Ou seja, realmente vai ter uma ressurreição futura, real e escatológica. Entretanto, existe uma ressurreição espiritual agora, no momento, nesse momento. Morre o velho criatura e nasce uma nova criatura. Ele traz o exemplo de Nicodemos, é preciso nascer de novo, é preciso ressurgir. Então João deixa claro que haverá uma vida no século futuro, diferente da vida aqui na Terra. A vida desse ser experimenta 2 estágios. Quais são os 2 estágios que João fala? Escuta aí, anota aí. Quais são os 2 estágios? Primeiro estágio, vida no presente na esfera espiritual. E o segundo estágio,
vida no futuro, na ressurreição do corpo. Então existe uma ressurreição espiritual no tempo presente, existe uma ressurreição física, corpórea, real no futuro. E o que é o juízo para João? E aí nós vamos terminar a parte joanina. O juízo para João, como a vida eterna e a ressurreição envolve tanto presente como futuro, João traz isso, já eu ainda não. Então o juízo também é tanto presente como futuro. Da mesma forma, o juízo é concebido de ambas as formas, como uma separação futura no último dia e também como uma separação espiritual presente entre os homens com base no relacionamento de Cristo. O juízo escatológico, que vai acontecer no último dia, é uma manifestação final do juízo que está acontecendo agora, no tempo presente. Então o juízo final é apenas uma realização, uma concretização do juízo que já iniciou entre nós, de acordo com a natureza da resposta humana para com a chamada e as exigências divinas, dadas por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Então é o soberania de Deus junto com a liberdade humana. Gente, terminamos João. Nós vamos, próximo tema, próxima unidade vai ser a igreja primitiva. Vamos estudar o livro de Atos. Então, um forte abraço, fica na paz.